E aí, caros, tudo tranquilo? Tudo beleza? Então, nós vamos hoje falar sobre inovações da linguagem C Sharp. Eu noto que em certas ocasiões, certos momentos, até no ambiente de trabalho, algumas pessoas elas tendem a continuar utilizando o C Sharp da maneira antiga, da maneira básica, como foi nos princípios. Só que o C Sharp evoluiu muito. Então a ideia desse vídeo é mostrar não tudo, mas algumas evoluções da linguagem C Sharp desde a versão, na transição, principalmente na transição da versão 8 para a versão 9, 10 em diante. Eu vou, tá claro, esquecendo algumas coisas aqui, mas eu vou mostrar as principais, as mais básicas também. Então nós vamos criar aqui um novo projeto utilizando o .NET mesmo. Eu estou utilizando aqui a versão, vamos mostrar aqui a versão que eu uso, .NET 6.0.102. E a gente vai criar aqui Console mesmo, uma aplicação Console. Eu costumo falar que você, se você der um .NET sem nada, aqui você vê, quer dizer, desculpa, se você der um .NET New, vou limpar aqui, sem nada, então você vê aqui os templates básicos do .NET, Console, Web App, Razor, ClassLib, Blazor Server. Mas se você, vou limpar, se você der um .NET New menos list, você tem uma lista mais variada de templates, né? Então é assim que você cria, utilizando o .NET Core. Você pode criar também pelo Visual Studio, né? Que é mais simples, ele simplifica mais isso aqui. Realmente, mas eu costumo aqui nos meus vídeos abordar mais o .NET Core se utilizando de ferramentas como o Visual Studio Code e por linha de comando mesmo. Até porque pela linha de comando, quando você aprende por aqui, então você sabe o que o Visual Studio, por exemplo, 2022, 2019, o que o Visual Studio realmente está fazendo por baixo dos panos, que o que ele faz é realmente isso que eu vou fazer aqui, né? Então, ou seja, o Visual Studio 2022, tanto faz a versão 2019, deixa transparente o que a gente vai fazer aqui. Então ele faz isso por baixo dos panos e você não nota. E às vezes é bom você aprender o que realmente ocorre quando você cria um novo projeto no Visual Studio. Então é isso aí, vamos limpar aqui e nós vamos criar aqui um novo... Vamos brincar um pouco aqui. Vamos criar um projeto do tipo Console mesmo. Então você vai dar um new, aqueles nomes que você viu naquela lista, eu esqueci de mostrar, tudo bem, mas o tipo da aplicação Console, né? Esse O aqui significa output, é aquela coisa. Eu quero que você crie essa pasta e coloque o meu projeto dentro dessa pasta. Então vamos colocar aqui, sei lá, C Sharp News, alguma coisa desse tipo. Novidades do C Sharp, né? São dicas assim que eu vou dar aqui variadas e que apenas tentam lhe colocar num patamar maior referente à programação na linguagem C Sharp. Para que você procure não ficar naquela antiguidade, seguindo aquelas técnicas clássicas do C Sharp e procure seguir as novas tendências, o que vai sendo realmente aprimorado na linguagem C Sharp. E eu vou tentar demonstrar algumas coisas aqui. Em outros vídeos vou demonstrar mais outras coisas, por isso é bom você curtir o vídeo, seguir o canal. Vou criar aqui uma aplicação. Então vou entrar na pasta. Vamos abrir aqui o code e vamos começar a codificar aqui. A codificação aqui não vai ter... nós nessa dica nós não vamos criar um projeto. Deixa eu abrir aqui o console, né? Ctrl crase aqui, ó, já abri. Sempre ele pergunta, isso é bem interessante. Nesse projeto, principalmente, eu acho que a gente não vai precisar disso, mas ele pergunta se você quer instalar assets para debug, e isso lhe livra de um tempo extra se você precisar por acaso debugar a aplicação. Então eu aconselho você sempre dizer sim aqui. Ele vai criar uma pasta .vs Code com algumas informações de debug. Então nós vamos limpar aqui. Vou tentar dar uma aumentada aqui na fonte, né? Vamos até pegar aqui um arquivo, ó, a fonte já está no tamanho, acredito que bom. E nós vamos agora codificar e brincar aqui um pouco, conhecer coisas novas da linguagem C Sharp. Então a primeira coisa que eu acho que deve ser tratada aqui é sobre as strings, onde foi uma mudança
acredito que a mais perceptível nas novas versões do C Sharp foi com o tratamento de strings. Todo o tipo que é por referência, ele pode ser nullable, ele pode ser nulo ou não, entendeu? Você pode atribuir null a ele ou não. O C Sharp tem essa palavra-chave aqui, que é o null. Null significa uma variável que não aponta para nada. É uma variável que não tem referência nenhuma, entendeu? Então, antes você poderia criar uma string, por exemplo, vamos criar aqui uma string var str, e poderia simplesmente aqui, sem nenhuma mensagem de advertência, perguntar, por exemplo, chamar algum método da string, por exemplo, length, né? Se length maior do que 0, faça alguma coisa, por exemplo, console.writeLine var str.length, né? Pronto, só para dar um exemplo aqui, né? Hoje você precisa dizer se essa string é nullable ou não. Se você colocar aqui o cursor, ele está me dizendo que eu estou utilizando também uma variável não atribuída. Então você agora precisa dizer que aqui no meu caso eu vou ter que atribuir um valor a ela. Por exemplo, eu vou dizer aqui var str igual a qualquer coisa. Pronto. E aqui dá tudo certo, porque isso vai depender muito do contexto do C Sharp. Se isso aqui, nesse caso eu já estou declarando a string e estou inicializando ela, portanto não vai ter problemas. Isso ocorre porque aqui está tudo, vai depender muito do contexto. A maneira que você declara a variável vai depender muito do contexto. A maneira que o C Sharp vai agir quanto ao que você escreveu vai depender do contexto. Por exemplo, aqui como está bem nítido que eu estou dizendo, aqui eu estou declarando uma string, eu poderia até trazer esse igual para cá, né? Seria a mesma coisa. Eu estou declarando aqui uma string, eu não preciso dizer se ela é nullable ou não, porque aqui eu já estou aqui setando um valor para ela. Mas vamos dizer que esse valor venha de um método. Vamos criar aqui um método, vamos imaginar aqui um método, por exemplo, vamos imaginar que essa string vai retornar o dia da semana se o dia for par, né? Vamos inventar isso aí para você ver. Então, nós vamos aqui, vamos criar aqui uma string, day of week, né? Alguma coisa desse tipo. Não, day week tá bom para não. E nós vamos dizer se datetime é a data de agora, né? Ponto weekday now, né? Desculpa. Ponto now, que é hoje. Ponto weekday. Vamos dizer, divisão. Isso aqui é a divisão inteira do C Sharp. Ou seja, aqui eu vou ter, no final das contas, o resto de uma divisão. A gente sabe que um número, quando é par, o resto da divisão dele é 0, né? Então, se a gente chama de mod, né? Se o dia da semana, mod 2, for igual a 0, eu quero que ele retorne o dia da semana. Ou seja, se for par, eu quero que ele retorne datetime.now. Acho que tá bom assim. É só para exemplificar. Aqui não na verdade vai ser um inteiro, então é melhor. Eu vou retornar datetime.now. Como eu tenho que retornar um string, né? Então eu vou ter que retornar toString aqui. Pronto. Eu estou retornando a data como string. Se não, caso contrário, eu quero que ele retorne nulo. Pronto, só para dar um exemplo aqui. Então, se o dia da semana for par, que a gente vai ter que converter para um inteiro, porque ele é um enum, né? Então, já deu certo aí. O motivo dele estar dando aquele erro é porque isso aqui na verdade ele está retornando um enum do tipo day of week, e para que a gente possa fazer uma divisão, a gente tem que converter o enum, porque um enum em geral, vamos ver aqui para você ter uma ideia. Então ele é um enum que tem os valores e um número referente a cada valor. E o enum no C Sharp, se você converter um enum para um inteiro, o que você vai ter é o valor referente àquele, nesse caso, aquele dia da semana. Por exemplo, se for domingo, aí vai passar a ser 0. Se eu não colocasse a conversão para int, então ele ia retornar Monday, né? Que é o valor que está no enum, né? Então, para que eu possa fazer isso, eu tenho que dividir. Agora ele está dando aqui um erro, ó,
dizendo que eu estou atribuindo null a uma string. No C Sharp, talvez antes da versão 8, eu poderia fazer isso livremente. Mas agora eu preciso dizer que essa string é nullable, entendeu? Por quê? Porque eu estou atribuindo null para ela aqui. E ele só está marcando isso aqui porque ele está informando que esse método foi declarado, mas eu não estou utilizando. A gente vai já utilizar ele. Então nós vamos chamar esse método aqui. No lugar de colocar qualquer coisa, a gente agora vai preencher esse método com o dayWeek. Pronto. Vamos ver o que vai acontecer. Veja o que ele está marcando aqui. Eu estou dizendo que eu declarei a string como string mesmo normal, que agora não pode mais, você precisa dizer se ela é nullable ou não. Você pode sim desabilitar isso, essas novidades aqui, colocando no lugar de enable, aqui no arquivo de projeto, você pode colocar disable, né? Então você quer, dessa maneira você está querendo dizer, eu quero trabalhar no C Sharp da maneira antiga. Então aqui, como ele viu, agora nesse contexto, nesse novo contexto, que essa variável ela pode ser nula, né? Ele está me dizendo assim, ele está me dando um warning aqui, que corre o risco desse método retornar nulo, e eu não indiquei que essa variável era nullable. Então, o que ele está me pedindo é porque eu preciso agora colocar aqui nullable. Aí você está vendo que agora não deu erro, mas você está vendo que bem aqui deu um erro, né? Por quê? Deu um erro não, deu um warning. Porque agora que o C Sharp sabe que essa variável ela é nullable, então ela pode ser nula ou pode ter um valor. Então eu não posso simplesmente chamar ela dessa maneira. Porque desse jeito iria ocorrer um erro em tempo de execução, null reference. Então agora eu tenho várias maneiras agora de fazer isso. Na maneira mais clássica, você ia aqui perguntar se var for diferente de null. Então eu vou trazer isso aqui para cima. Então, note que aí eu estou primeiro perguntando se é diferente de null. E você viu que aí, nesse caso, o C Sharp ele retirou o warning que tinha ali. Ele estava sublinhando a variável, indicando aquele problema. Então você nota que agora ele tirou. Mas nós temos também outras maneiras eu diria, mais elegantes de fazer isso. Por exemplo, nós temos um operador em que você pode colocar aqui, ele está implicitamente querendo dizer que eu estou perguntando primeiro se a variável é nula. Então a gente pode traduzir esse if dessa maneira. Eu estou perguntando se var str diferente de null and var str for maior do que zero, então faça esse comando aqui. Dê esse write aqui. É mais elegante, ou seja, ele fez o que eu fiz aqui em cima, colocando aquele if que você lembra que eu coloquei agora, só que agora numa linha só dá para fazer isso. Para evitar isso, você pode também utilizar um operador ternário. Um operador ternário, então vamos tirar aqui, ele vai voltar a criticar a variável, porque eu estou utilizando uma variável de uma maneira bem vulnerável, que pode dar algum problema, né? Então você pode também utilizar um operador que a gente chama de ternário, né? Que é, por exemplo, eu colocando esse interrogação, eu estou querendo dizer assim, primeiro, eu vou mostrar de várias maneiras, vou mostrar primeiro dessa aqui. Eu vou criar uma variável aqui provisória, só para você entender como é que é o operador ternário, né? Então eu vou criar aqui uma variável temp que vai assumir esse valor aqui, né? Vai assumir esse valor, que pode ser nulo ou não, dependendo do dia da semana ser pau ou não. Então o que eu vou fazer é o seguinte, veja só que interessante. Eu vou utilizar um operador ternário em que, olha, aqui eu estou dizendo, eu estou primeiro comparando com o temp que veio daqui ser diferente de nulo. Se for diferente de nulo, se isso for diferente de nulo, como você está vendo, então eu retorno o próprio temp. Se não, eu coloco 2 pontos e retorno uma string vazia. Então aqui não tem perigo da string ser nula. Por esse motivo, você viu que todas as mensagens de warning do compilador sumiram, desapareceram. Aqui eu já estou dando segurança ao código. É possível fazer isso de uma maneira ainda mais sofisticada, mais, eu diria, menos verbosa, né? Com menos código. Então nós vamos apagar aqui essa variável temporária que nós criamos. E eu poderia utilizar esse operador aqui. Pronto. O que eu estou querendo dizer com isso? Aqui já ficou menor ainda o código e você viu que ficou tudo sem erro, sem warning, sem nada. Entendeu? Isso porque, o que significa esse operador aqui? Ele está querendo dizer que se isso aqui for nulo, retorna isso. Então já abreviou demais a expressão, né? Ou seja, é praticamente aquele ternário que eu criei. É
é uma abreviação daquele operador ternário. Só que ele é como se fosse assim, ele está perguntando, se o retorno disso for nulo, retorna isso. Como isso aqui não é nulo, então dá para você notar que esse var str vai sempre ter um valor. Ele nunca vai ser nulo, né? Portanto, por esse motivo é que nesse contexto, note que o compilador do C# ele analisa o contexto onde você está programando, entendeu? Então, como eu coloquei aqui este operador que está indicando que se isso for nulo, retorna isso, então eu estou querendo dizer que essa variável é igual a isso se não for nulo, mas se for nulo, retorna isso. Então essa variável ela nunca vai ser nula. Portanto, essa expressão pode ser utilizada dessa maneira sem problema nenhum. Então vamos resumir que talvez eu tenha complicado um pouco aqui. Vamos deixar mais claro aqui. Qualquer tipo que é por referência, por padrão, ele é anulável. Qualquer tipo por valor, você tem que dizer se ele é anulável ou não. Com exceção das strings que antigamente você não precisava dizer se elas eram anuláveis ou não. Portanto, por exemplo, se você declarar um tipo int, eu estou declarando um tipo int, vamos colocar number aqui, igual 0. Então, isso aqui é um tipo por valor, onde eu estou dizendo que number é igual a 0. Ele está marcando aqui porque eu não estou utilizando essa variável, não precisa ligar para isso, né? Como isso aqui é um tipo por valor, eu tenho que dizer que ele é anulável. Então, mesmo ele sendo agora mesmo ele sendo um tipo por valor, eu estou dizendo que mesmo ele sendo por valor, ele pode receber o valor nulo agora. Ele pode ser nulo esse valor, entendeu? As strings eram tratadas como tipo por referência. No C#, se eu não me engano, antes da versão 8. Então, vamos dizer assim, eu tenho uma classe, vou criar uma classe temporária aqui só para exemplificar, né? Vamos criar aqui uma class OBJ, chamar de OBJ, classe mesmo, né? Sei lá, classe 1, pronto. Eu não vou nem criar propriedade, vou deixar só assim mesmo. Então eu criei aqui uma classe. Então se eu disser que criar uma variável chamada class 1 e disser que ela é new class 1, dessa maneira eu estou instanciando ela, não é? Mas se eu criar aqui uma variável que é do tipo class 1 e eu vou chamar ela de other class, pronto. Isso aqui ele está marcando porque mais uma vez porque eu não estou utilizando, a variável foi declarada, não estou utilizando. Nesse caso aqui eu não preciso fazer isso, ó. Como ele é um tipo por referência, objetos que são em geral instanciáveis no C#, eles são por referência, com exceção dos records, não é? Objetos que você instancia, eles são em geral por referência. Então nesse caso aqui eu não preciso dizer que class 1 é nullable, porque class 1 é um tipo por referência. Então, entendeu? Isso aqui, deixa eu tirar isso aqui. Um int, como ele é um tipo por valor, eu preciso sim declarar que ele é nullable ou não. Eu preciso dizer, se eu não fizer isso, essa variável jamais eu vou poder dizer que ela é igual ao null. Assim como eu não preciso também, em momento nenhum, fazer um teste. Eu posso livremente utilizar os métodos dela sem precisar testar se ela é null ou não, porque eu tenho segurança que essa variável não é nulo. Se eu quiser que eu tenha a possibilidade de setar null para essa variável, então eu tenho que explicitamente colocar aqui que ela é nullable. As strings, elas eram, até versão antes da 8.0 do C#, eram consideradas como se fossem tipos por referência, né? Ou seja, nas strings também você não precisaria fazer isso. Assim como no class 1 nós não precisamos aqui. Porém, agora mudou um pouco. Você precisa também dizer que a string é nullable ou não, entendeu? Você pode desabilitar isso de várias maneiras. Primeiro eu já falei, a primeira, onde você pode colocar aqui no arquivo de projeto nullable disable, né? Aqui, meio confuso, né? Mas você pode também fazer isso por annotations, né? Você pode, por exemplo, colocar aqui em cima, dizer que nullable false, né? Pronto. Você pode fazer isso também. Ele está marcando, não sei por que motivo aqui. Nullable disable, desculpa. Nullable disable. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo colocar na string aqui, que fica melhor de entender. Pronto. Ó, como eu coloquei nullable disable, ele já está marcando que isso aqui está errado, né? Ou seja, porque a string agora, como eu coloquei isso aqui, nullable disable,
significa que ele está tratando a string de maneira antiga, onde eu não precisava mais fazer isso. Então agora, você viu que agora ele não está mais marcando errado, que isso aqui é a maneira antiga. O motivo pelo qual eles fizeram isso, não tenho ideia, mas talvez pelo código do C Sharp, em geral, ele facilita muito erros de referência nula. Então foi por esse motivo que eu acho que eles fizeram essa modificação aí. Só lembrando que esse operador aqui, eu esqueci de informar, ele se chama null coalescence. É um operador que a gente chama de null coalescence no C Sharp. E esse operador aqui, que nós utilizamos no início, né? Agora nós não estamos mais precisando, mas se a gente for apagar essa parte aqui, se a gente for tirar o null coalescence, ele vai dar um erro aqui, por quê? Porque essa string pode ser nula. Então, lembra que nós utilizamos esse operador, que ele equivale a se var str for diferente de null, end, o length for maior do que zero, ele faz isso. Então esse operador aqui a gente chama de null conditional operator. Uma das novidades também interessantes do C Sharp é que eu vou criar aqui uma classe chamada MyService, porque eu preciso criar uma classe para você entender melhor. Opa, tá tudo com maiúsculo aqui, MyService.cs. É comum programar C Sharp utilizando namespace. Isso aí é uma coisa já clássica, né, da programação. Então, como era para eu ter colocado essa classe dentro de uma pasta. Porque, em geral, o namespace não é obrigatório, mas para você organizar o seu código, você coloca o namespace de acordo com a estrutura de pastas. Então, eu vou criar aqui um namespace chamado, por exemplo, services, né? E vou criar aqui uma classe public class MyService. E, na verdade, eu não vou colocar nada nessa classe, não vou criar nenhuma propriedade. É só para exemplificar. Isso aqui não é uma boa prática, não é muito comum. Porque, geralmente, quando você cria aqui um namespace, não que isso seja obrigatório, mas é uma boa prática, você seguir os namespaces utilizando a estrutura de pasta. Então, como eu criei um namespace service e coloquei mais service dentro desse namespace, então era para eu ter colocado isso aqui dentro dessa pasta. Não que isso seja obrigatório, é apenas por questão de organização, né? Porque a divisão que o C Sharp faz não é pela estrutura de arquivos, não é pelas partes que você cria, e sim pelos namespaces. Eu poderia, dentro de um arquivo só, criar vários namespaces. Por exemplo, eu posso criar aqui outro namespace, só para dar um exemplo, service 2. Services 2, pronto. Então, opa, estou errando aqui. Vamos inventar outra classe aqui, um public class. Por exemplo, my other service, alguma coisa desse tipo. Então é uma outra classe aqui, pronto. Então se eu fosse utilizar, por exemplo, MyService aqui no meu código, eu teria que declarar uma variável, por exemplo, var service igual a new service, e aqui eu teria que importar o namespace service, né? Ou então, se eu colocasse my other service, então aqui eu teria que importar o namespace service 2, como você está vendo. Então ele importou e é por isso que eu estou podendo estar utilizando essa variável. Você viu que os namespaces não dependem da estrutura de pastas nem de arquivos aqui. O que ocorre é que o C Sharp criou um negócio interessante que antes, mesmo que esse arquivo todo fosse uma classe só, em geral, só um detalhe, em geral é que o nome da classe também você obedece, aqui é o nome do arquivo. Não é uma regra que tem que ser feita, mas é uma boa prática que geralmente é feita, né? Antes, mesmo que essa classe fosse todo esse arquivo, só tivesse essa classe e esse namespace, então você ainda assim teria que declarar ele desse jeito, com a abertura e fechamento. Se você quer que todo esse arquivo físico mesmo, esse arquivo, seja um namespace, então você não precisa mais fazer os delimitadores de namespace. Salvando aqui, vai dar a mesma coisa. O que eu estou querendo dizer aqui é que durante todo esse arquivo aqui, o namespace vai ser esse aqui. Facilitou um pouco, né? O desenvolvimento foram algumas linhas a menos aí. Então aqui eu posso, por exemplo, declarar novamente aqui var service igual a new my service, como a gente fez da primeira vez. E se eu for importar aqui, ó, ele vai importar de service. Nós vamos apagar aqui. Assim como no JavaScript, quem programa JavaScript já tem costume com isso que eu vou falar agora. Eu vou apagar algumas coisas aqui para dar uma limpada, né?
Vamos aproveitar até essa classe que já foi criada aqui. Vamos chamar ela de pessoa. E vamos criar aqui uma propriedade. Eu estou digitando prop, tab. Eu vou colocar ela como string aqui. Né? Eu vou colocar como name. First name, pronto, vai ficar melhor assim. First name. E vou criar uma outra propriedade aqui. Prop, tab, né? String. Last name. Last name. Pronto. Ele está marcando isso aqui porque eu preciso... Como eu estou dizendo, eu não estou dizendo que essas first name e last name são nuevos, então eu vou ter que inicializar elas no construtor ou então definir algum valor aqui para eles, né? Definir aqui um valor, né? Você viu que ele corrigiu aí, né? Opa. Mas como eu não estou definindo valor nenhum aqui, né? Eu estou inicializando a classe dessa maneira, então eu tenho que dizer que a variável string agora eu tenho que dizer isso, que ela é do tipo nuable, entendeu? Bom, mas não é isso que eu queria mostrar aqui. Por exemplo, eu posso... Acho que é melhor limpar. É melhor limpar tudo aqui. Fica melhor. Vou tirar esse hello world aqui por hora. Pronto. Eu posso criar aqui um var pessoa. Mas está errado, né? Porque eu estou utilizando a classe var pessoa igual a new pessoa. E dizer que o pessoa.firstName... Igual eu vou colocar meu nome aqui, Márcios, e dizer que pessoa.lastName igual a Bezerra. Pronto. Eu posso dizer que aqui é first name last name igual pessoa. E eu digo que first name é igual a string e que last name é igual a string. E que eles são nuable, né? Claro que eu coloquei lá como nuable, então eu tenho que colocar aqui como nuable. Vamos criar aqui um método get. Eu vou colocar a princípio como string, né? Vou colocar ele como public, esse método. E vou colocar aqui get full name, né? Que é como se fosse nome completo. Get full name. Pronto, tradicionalmente nós iríamos retornar aqui outra coisa que eu vou aproveitar. Eu estou utilizando aqui um template string, né? Uma interpolação de strings que a gente chama, onde eu estou retornando aqui, quando eu chamar esse método getFullName, então eu estou retornando aqui o first, que ele não está me ajudando, first name e last name aqui, de maneira interpolada. Então esse método que retorna string, eu vou até chamar ele aqui, vou chamar ele 2 vezes para exemplificar. Então a gente vai comentar por hora aqui. E eu vou dizer que var full name. Estamos brincando aqui um pouco, até o tempo dar. Qualquer coisa a gente continua no outro vídeo com algumas novidades interessantes do C#. Então eu estou dizendo que pessoa.getFullName aqui. Então eu vou imprimir no console. Vou dar aqui um console.writeLine full name. Se eu for já rodar esse código, eu vou dar aqui, vou subir aqui o console um pouco e vou executar aqui .NET Run. Como foi dito aqui, ele retorna a concatenação entre o primeiro nome e o último nome. A gente pode criar algo como truplas no C#. A gente pode criar também uma coisa diferente que muitas vezes pode ser útil. Eu posso fazer um método retornar 2 variáveis, por exemplo, first name e last name. Pronto. Então eu vou chamar isso aqui de getTwoNames. Me dê os 2 nomes, né? Vamos dizer assim. Então eu posso dizer aqui que esse método vai retornar o first name, que o first name é essa propriedade aqui, ó, first name. Só que ele vai retornar assim. Você vai colocar um parêntese e vai retornar o last name. Vamos dizer que você queira criar um método que retorne 2 valores ao mesmo tempo. Nesse caso, a gente está passando por conceito de truplas. Então, é um método que vai retornar uma trupla. Então, ele está dando um erro aqui porque eu não declarei aqui. Eu tenho que dizer qual é o tipo de variável aqui. Então, por exemplo, eu tenho que dizer que isso aqui é string e que isso aqui também é string. E agora, já voltando para o caso dos nulls, né?
Como eu disse que ele era anulável, então eu tenho que dizer que aqui também ele é anulável, né? Então você viu que acabou aí. E aí, você viu que aqui eu estou instanciando a pessoa e estou determinando o first name e o last name. E aqui a gente fez um método meio à maneira antiga, né? Que só retorna um valor. Mas que tal a gente retornar os dois valores desse método? A gente vai declarar duas variáveis, olha que legal, chamado first name e last name igual a pessoa ponto get two names, né, que a gente colocou com esse nome aí. Ele vai dar erro porque eu tenho que declarar o tipo aqui. Então eu tenho que dizer que isso aqui é string e que isso aqui é string. Ele quase que deu certo, só que eu ainda preciso dizer que é nullable, né? Então agora você viu que deu certo. É porque aqui eu errei a palavra, eu tenho um corretor ortográfico aqui, first name. Então veja, de um método só eu estou trazendo dois valores, né? Os probleminhas foram só quanto aos nullables, porque você tem que... Os valores poderiam ser inteiros, poderia ser qualquer tipo de dados, não é só string, né? Então eu vou aqui fazer um console log writeLine do first name e do last name. Então nós vamos rodar aqui para ver o que vai acontecer. Note que é um pouco diferente, que esse aqui, nesse método, só retornou um valor. Nesse aqui a gente retornou uma trupla. Então nós vamos rodar aqui .NET Run. Aí você nota que ele primeiro imprimiu aquilo que a gente já tinha testado e depois ele imprimiu o first name e o last name. Ou seja, os retornos daqui, ele separou em duas variáveis diferentes e imprimiu aqui embaixo. Eu poderia também, claro, criar variáveis, por exemplo, first name igual isso aqui. Já errei de novo, first name ali, vou já ajeitar. Last name igual a isso aqui, né? Então você nota que aqui a variável foi declarada aqui, mas aqui não, eu já estou fazendo diferente. Eu estou declarando a variável fora e eu estou chamando ela aqui, ó. Então agora eu já estou aqui me utilizando de uma variável que eu já declarei fora. Eu estou preenchendo uma variável que eu declarei fora. Então vamos limpar aqui, vamos rodar de novo, vai dar o mesmo resultado. Outra coisa bem interessante, acho melhor apagar tudo aqui, foi relacionado aos enums. Você agora a gente pode criar uma variável e de maneira inline já determinar que enum é aquele. Nós vamos tentar criar aqui um enum para essa pessoa mesmo, vamos aproveitar essa pessoa, vamos apagar aqui, já deu para você entender essa parte aí? Qualquer coisa você pode... como os códigos são pequenos, eu acho que não há necessidade de eu versionar isso, né? Então você pode, por exemplo, pausar o vídeo, são poucos códigos, você pode praticar aí também. Nós vamos criar aqui um enum interessante. Por exemplo, né, eu estou inventando aqui enum, vamos chamar aqui de genre. Então a gente vai colocar, vou colocar dois enums aqui, né, que é o que está vindo na minha lembrança. Mali igual a 1, vou dar só um valor para ele aqui. E femali igual a 2, né? Pronto. No momento veio esses daí. Então eu vou criar aqui uma propriedade também que ela é do tipo do enum genre, né? Veja que interessante. Que o nome dela também é genre. Que na verdade ela vai retornar o gênero, se é macho, se é masculino ou feminino, né? Desculpa, macho. Então, vamos lá. Veja só, aí aqui em cima eu vou colocar var. Veja que antes, no C# você tinha que criar aqui uma variável chamada... Eu vou criar uma variável do tipo string chamada genre, que a princípio ela é, vamos dizer assim, ela é assim mesmo, nada. Vamos deixar aí por enquanto. E a gente tinha que fazer um switch. Poderia fazer também um if, né? Tudo bem. Vamos declarar de novo pessoa aqui, que eu esqueci, né? Pessoa igual a new pessoa. Acho que a gente não vai precisar colocar o nome, né? Para esse exemplo não, tudo bem? Eu vou só colocar já aqui que ela que o genre dela é o quê? Que o gênero dela, deixa eu ver se ele me dá uma ajudinha, é masculino, pronto. E aqui
Antigamente, a maneira mais comum de você trabalhar com enums no C# era com switch, ou então com if, né? Mas a gente vai aqui, ó, fazer da maneira antiga primeiro para você aprender como é a nova, né? Que é bem interessante. Então aqui, deixa eu ver se ele vai... Ele não preencheu para mim, não sei porquê. A gente preenche manual. Aí a gente colocava case genre Mali. Então eu colocava aqui, por exemplo, um console.writeLine. Vamos finalizar nessa dica aqui, porque já está se estendendo um pouco, e depois a gente continua com outras. Opa, é masculino. E aqui eu dou o break, para que ele não passe para a próxima. Aqui eu vou duplicar, para ir mais rápido. Então aqui eu coloco como family. E eu estou dizendo que é feminino. E aqui eu vou colocar como o default, eu vou colocar um WriteLine aqui como um outro, né? É outro. Acho que ele está querendo um break aqui também. Vamos ver se é isso. Então eu estou fazendo assim. Eu nem atribuí, na verdade, para ficar melhor, eu vou atribuir a variável que eu criei, né? Eu criei uma variável gênero aqui, genre. Então eu vou só dizer assim, no lugar de eu fazer isso, eu vou atribuir a variável. Eu vou aqui selecionar logo tudo de uma vez aqui. E vou dar um Ctrl D, Ctrl D. Vou colocar a variável lá que eu criei, que é genre igual. Vou apagar isso aqui, ó. Pronto, já atribuí. E vamos para o final aqui. Vamos apagar isso aqui. Pronto. Eu aqui, no lugar de eu fazer o WriteLine, eu estou atribuindo a variável que eu criei aqui, né? E aqui eu vou fazer um console.writeLine da variável lá em cima. Ou seja, eu... Fazendo dessa maneira é melhor você entender é melhor para você entender como é o novo esquema, que ficou bem interessante. Então agora nós vamos imprimir. Como nós vamos rodar a aplicação, como eu disse que é Mali aqui, então é para ele dar masculino, né? Vamos rodar aqui para a gente ver. Então tá aí, ó, deu um masculino. Mas você pode fazer isso agora de uma maneira bem mais, eu diria, elegante, né? Eu não vou declarar essa variável aqui. E eu vou declarar aqui mesmo. Eu posso declarar agora a variável aqui mesmo. Então eu vou dizer que genre é igual a switch, isso aqui. Porém, o enum que vai ser verificado, ele tem que ficar aqui na frente agora, né? E aqui ficou switch. Eu posso dizer que se for Mali, o gênero, trago para cá. Veja como ficou bem mais prático, né? Eu posso dizer que se for family aqui, eu trago para cá. E o default, como é que é o default? O default ficou bem interessante, que se você fizer isso, esse caractere underline, e colocar aqui o default. Então nós vamos colocar o default aqui. Aqui nós não temos esse case. E aqui a gente tem que colocar um ponto e vírgula. Veja que a diferença... Aqui é vírgula, viu? Não é ponto e vírgula. Pronto. Veja que a diferença é que eu já estou atribuindo... Eu já estou inline definindo qual é o enum. E já estou atribuindo a variável tudo numa linha só, né? Então eu já estou aqui fazendo um switch inline. De maneira que eu estou determinando se é masculino ou feminino ou é outro. E já estou, ao mesmo tempo... atribuindo a variável genre. E aqui eu vou fazer o WriteLine da variável, que é para dar a mesma coisa. Vamos rodar a aplicação. Vamos limpar aqui e rodar. E aí deu masculino. Caras, então é isso. Poderíamos ter brincado mais aqui. É muito bom você ficar brincando e ficar praticando o C#. Isso aí eu aconselho bastante. Porém, já se estendeu um pouco e a gente pode deixar isso... A gente pode continuar numa próxima videoaula, caso haja interesse. E eu gostaria que você curtisse o vídeo, né? Para a gente ter aquele incentivo de fazer outras coisas interessantes como essa aqui. E também seguisse o canal. Então até a próxima.